Olá, muito boa noite! Papo que Empodera está no ar em mais um bate-papo que não é novidade e vocês já sabem que eleva e empodera demais a sua madrugada de sexta-feira, conectado conosco aqui na tela da TV Com. E, gente, hoje o programa também tem um gostinho especial que daqui a pouco mais vocês vão entender, mas agora eu quero apresentar a minha convidada, que não sei se vocês conhecem, mas tenho certeza que vão ter muito prazer em conhecer, e quem já conhece sabe que é uma maravilhosa. Muito boa noite e seja bem-vinda de volta, advogada Tuane Tarques. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Perfeito, Tuane. É legal, né, a gente explicar aqui pro pessoal que nos acompanha nesse início de madrugada de sexta-feira que tu está de volta, né? Porque na realidade, na primeira reformulação, né, do Papo que Empodera, que era um podcast, né, tu esteve lá como uma das primeiras convidadas, né? Porque a gente começou lá há 2 anos atrás, na realidade, em formatos de live, reformulamos pro estúdio, tu foi a nossa primeira convidada, e agora tu retorna aqui na TV, né? E já pegando esse gancho, eu quero te perguntar na realidade, uma pergunta que tu já respondeu lá atrás, e eu quero que tu responda novamente. O que significa ser uma pessoa empoderada pra ti? Bom, realmente é um prazer estar aqui novamente, né? Nesse dia especial, nesta noite especial, retornando ao programa sobre esse tema que tão me importa, né? Que é a questão do empoderamento. Quando nós falamos em empoderamento, nós precisamos ter a consciência de que não é somente sobre nós, sobre a Tuane, sobre a Alicia, é sobre muitas pessoas que enxergam em nós uma possibilidade de serem outras pessoas, né, de mudarem as suas perspectivas de vida. Então, isso diz muito sobre empoderamento, de nós conseguirmos nos enxergarmos como nós somos e, a partir disso, motivar outras pessoas a também se identificarem. Perfeito! E Tuane, seguindo nesse gancho, eu quero que tu me cite, né, 3 pessoas empoderadas no teu ponto de vista. Nossa, dentro da minha área de atuação, que é a advocacia, eu vejo muito empoderamento na Faida Belo. Ela é uma advogada negra, super empoderada, uma ativista, fala sobre os direitos das mulheres, fala o quanto as violências, o racismo é nefasto às nossas vidas, e ela traz isso de uma perspectiva muito interessante, que é a atuação dela enquanto mulher preta advogada. Também tem a minha mãe, né, uma mulher incrível, mas eu sempre gosto de trazer essa reflexão de que a gente precisa enxergar outras mulheres que não só as nossas, né? Então, eu gosto de trazer sempre a minha mãe como uma referência, mas também pensar em outras mulheres, que são a minha professora, né, na universidade, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, que me instigou a seguir, a trilhar a advocacia, né, que é a professora Raquel Sparenberger, uma mulher que eu admiro muito. E também, neste momento, estou atuando junto à secretária Marielda Barcelos, que é a secretária da mulher da nossa cidade aqui em Pelotas, e também me inspira muito enquanto mulher negra, ativista e agora secretária. Perfeito, é muito importante, né? Na verdade, muito importante não, é muito interessante isso que tu falou, da gente sair do nosso nicho, né, familiar, e olhar, porque o nosso nicho familiar é muito louvável, e também um costume que a gente tenha uma admiração pelas pessoas que a gente convive, seja pai, seja primo, seja às vezes uma pessoa que tem um vínculo de trabalho, né, bacana ali contigo, e que era tua família, né, que tu admira, por isso que eu cito. E então a gente ter essa admiração, mas a gente também expandir, né, esses horizontes para pessoas de fora, né? Exato. Que a gente não sabe os bastidores, mas o que a gente sabe, né, que é o que sai, o trabalho, o ofício, nos encanta, né? Exatamente. E eu sempre convido as pessoas a fazerem esse exercício, né? Sai da tua bolha,
Porque quando a gente pensa, qual pessoa que tu admira? Normalmente vem a mente das pessoas comuns, homens e homens brancos. Então eu gosto de fazer esse exercício para que a gente possa ver mulheres como sendo as nossas referências, né? Perfeito. Tuane, não é novidade para ninguém, ou melhor, para quem está chegando agora, conectado conosco nesta madrugada de sexta-feira, hoje eu recebo a advogada Tuane Tarques. Que é óbvio, né, que a gente vai falar sobre o setor da advocacia, né, que é o teu nicho é mais ligado à mulher, né, mas primeiramente eu quero falar sobre presenças negras. A gente fala muito, né, na atualidade sobre negros em cargos de poder, situação, né, de frente, linha de frente. E eu quero que tu fale um pouco como que tu enxerga esse avanço, né, se tu acha que ainda caminhamos devagar, né, em passos lentos relacionado a esse avanço, ou se tu acha que as coisas já estão bem mais desenvolvidas, né, do que talvez, não vou dizer que a gente espere, porque a gente espera que as coisas realmente andem, né, mas que as coisas estão te surpreendendo, podemos dizer assim. Olha, eu sempre gosto de trazer à baila a questão das pessoas que vieram antes de nós, né? Do quanto que essas pessoas negras lutaram para que hoje nós pudéssemos estar aqui, debatendo sobre as nossas questões em uma televisão, né, em um programa de TV. Então, quanto isso faz diferença para nós, porque sempre nos colocaram em posições de subalternidade. E quando nós temos, porque a voz nós sempre tivemos, né, mas quando nós temos a oportunidade de dar a nossa voz, de dar a nossa cara, falar sobre as nossas questões, eu acredito que sim, é um avanço. Mas a gente precisa lutar todos os dias, a gente não pode esquecer de onde a gente veio, né? Porque status social vem sempre depois da nossa cor, né? Eu posso ser doutora, pós-doutora, mas antes disso eu sou um corpo preto. E isso nos lembra todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que se blindar. Eu fiz um júri alguns dias atrás, meu primeiro júri, e eu estava chegando no foro, cheguei depois de uma colega não negra, e ela passou tranquilamente para adentrar ao foro, e me pediram minha carteira da OAB, né? Então eu não posso me permitir sair de casa sem a minha credencial, porque vez ou outra eu vou ser questionada. Então, assim, não interessa a posição que nós ocupemos, o nosso corpo preto sempre vem primeiro. Então, acredito que sim, a gente está avançando, mas a gente sempre precisa nos reconhecer dentro da nossa negritude. E tu sabe que tu até já adiantou uma pauta, né, que eu ia te perguntar, que seria pra te me citar, né, uma situação de preconceito que tu tenha passado. Mas, claro, essa situação que tu me falou é óbvio que é um preconceito, até podemos chamar, acho, de um preconceito velado, né, mas eu acho que ainda assim eu já ligo muito a uma pobreza de espírito, a uma questão assim, que não teria por que tu estar ali forçando ou burlando uma regra ou sendo uma fraude num local que tu não é, né, competente para estar ali. Mas a gente teve meu primeiro convidado aqui da reformulação, né, do Papo que Empodera na TV Com, foi o advogado Thiago Rodrigues, né? Não era o nicho dele também, a área ali da diversidade, afins, mas a gente debateu muito sobre isso, né? Na minha condição de uma mulher trans, como essas pessoas podem solicitar, né, o ofício de vocês relacionado aos seus direitos, né? E eu citei um breve exemplo pro Thiago, né, que no último carnaval, né, que esteve aqui na cidade de Pelotas, uma mulher trans, né, passou por um constrangimento. Eu não estava presente, porque eu estava trabalhando na imprensa, mas eu fiquei sabendo que ela foi barrada. Na realidade, perdão, ela não foi barrada, ela foi impedida de ser revistada pelas mulheres, porque queriam que ela fosse revistada pelos homens, porque na cabeça das pessoas, né, ela não subjugavam ela como uma mulher, então ela tinha que ser revistada pelos rapazes, né. E quando eu fiquei sabendo disso, eu achei uma coisa inacreditável, ainda mais se tratando de carnaval, de uma festa popular, né, aqui no interior, que a gente sabe que existe preconceito, mas é bem menos do que lá pra cima, né. E aí eu citei muito pro Thiago que também, às vezes, as coisas acontecem, não digo assim, mas eu digo que às vezes as pessoas sabem aonde elas vão, sabe? E aí eu disse pro Thiago, talvez, não digo que eu sou imune desse tipo de coisa, mas eu acho que naquele momento isso jamais aconteceria comigo. Porque eles sabiam, eles têm noção ali que eu tava na imprensa, que eu tava nisso. E eu não acho que há diferença de mim para ela. A diferença é que
talvez ela estava curtindo, estava numa postura em trajes mais descontraídos e eu estava mais formal, né? Mas aí a gente vai pegando, né, muito esse modelo agora que tu citou. Exatamente. O que eu sempre penso sobre essa questão é que as pessoas precisam ser educadas sobre os mais diversos assuntos. E o problema é que algumas pessoas não querem realmente aprender, né? E acabam não se atualizando, que as coisas finalmente estão mudando, né? Que todos somos iguais, né? Mas que existe a questão da equidade. E é por isso que a gente precisa lutar todos os dias. E quando a gente fala em equidade, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam seus direitos, Alicia. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, não sabe, né? E quando sabe, ainda não tem essa dimensão de quem procurar, o que fazer. Então, o conhecimento, ele liberta. A partir do momento que eu sei quais os órgãos que eu posso procurar para ter os meus direitos garantidos, as coisas vão tomando um outro patamar. E eu falei também muito isso, que às vezes também, né, fazer o uso, né, na realidade, dos serviços de um advogado, enfim, a gente fala, né, de uma população de classe baixa, né, a gente sabe que também existe, né, um orçamento, existe um valor, a gente sabe que também não é barato, e eu falei isso pro Thiago, que às vezes a gente sente também que as pessoas pensam assim, não vai dar em nada, quem sou eu pra ir ali relatar uma situação, não sei o quê, e a gente, na realidade, varre, né, essas coisas pra baixo do tapete. E claro, eu compreendo, eu não tiro a razão das pessoas que pensam assim, eu não sou nada, não vai dar em nada, enfim, mas mascara e dá margem para as coisas seguirem, né? Exatamente. Sabes que eu tive atuando na delegacia e a fala que eu escutei do delegado foi o seguinte, que eu estava procurando que eles tivessem mais empatia, mais acolhimento com as pessoas que buscassem atendimento. E ele me disse, o que acontece, doutora, é que a gente está aqui no automático. A gente não consegue ter a sensibilidade de fazer o atendimento adequado às pessoas que nos procuram. E eu disse, mas, doutor, são pessoas, são seres humanos, não são objetos. E vez ou outra tem casos e casos que a gente precisa dar uma maior atenção. Porque esse tipo de situação acontece porque muitas vezes essas mulheres, essas pessoas que buscam esses serviços já estão em uma posição, né, de subalternidade, de inferiorização. Então, até elas conseguirem chegar em um local desses para buscar esses atendimentos, elas já passaram por muitas coisas. E se elas não forem bem atendidas ali, elas acabam se calando, não trazendo as suas dores, né, as suas questões, e isso impede o sistema de seguir um trâmite normal. E é muito ruim isso, porque a gente estimula as pessoas, não, busquem seus direitos, vão na delegacia, denunciem, e aí quando chegam lá, elas têm esse outro tipo de violência que é institucional, né? Exatamente, é o complemento, né, essa tua fala é o complemento do que eu estava falando, que às vezes as pessoas não se sentem motivadas, né? E porque a gente sabe, né, que vamos supor, um MC, uma blogueira, né, que tem um valor pra pagar por um serviço, enfim, o advogado vai se dedicar, vai ter essa exclusividade, essa ênfase, né, no caso da pessoa. Mas às vezes uma pessoa de classe média baixa ou de classe baixa, né, que não tem como gastar esse dinheiro, né, para procurar os seus direitos, realmente acaba que varre para baixo do tapete e a coisa vai se mascarando, né? Porque ainda, Alice, que a advocacia seja uma função essencial da justiça, é possível fazer algumas buscas pelos seus direitos sem necessariamente passar por um advogado, né? As pessoas podem ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, fazer um pedido de medida protetiva. Hoje é possível que se faça online, então não precisa de um advogado para fazer isso. Mas te rebatendo e acho que tu é a melhor pessoa para opinar, eu acho que não dá em muita coisa. Acho que, vamos supor, uma mulher trans sofrer uma situação de violência verbal ou afins e ela ir relatar na delegacia, eu acho que vai ser mais um relato apenas. Depende, né? Depende da pessoa que está ali atendendo, do feeling que vai ter essa pessoa, da sensibilidade que ela vai ter, né? E sempre eu gosto de trazer para as pessoas que não vão sozinhas, né? Não andem sozinhas. Pra ter testemunhas. Exato, entendeu? Anda sempre com, por exemplo, se tratando de pessoas trans, existem vários coletivos na cidade que podem fazer esse acolhimento. Então, entra em contato, a pessoa vai junto, né? Busca quem faz o serviço jurídico, inclusive pro bono, que não cobra para fazer esse atendimento, mas sozinha
eu nunca aconselho, porque realmente... Pra ter também, né, esse apoio e essa testemunha também, que é muito importante, Exato. né? Perfeito, Tuane. E agora, seguindo, né, nesse nicho de mulheres negras, de pessoas pretas em situações de poder, a gente acompanha, né, ali quem te acompanha nas redes sabe, eu também te acompanho, que há poucos dias, né, teve um evento relacionado, alusivo, né, ao Dia da Mulher e afins. E eu quero que tu fale um pouco como que vocês organizam, né, essa gestão desses eventos e também dessas questões, né, que são alusivas e que também inspiram, né, pessoas e mulheres, assim como tu, que querem chegar, né, em patamares maiores, que querem ser pessoas grandes, né, dentro das suas áreas e do que escolheram para as suas vidas e que se sentem inspiradas, né, nesses eventos que são tão bacanas e enriquecedor para a área. Sim, há poucos dias nós tivemos a premiação através de uma medalha preta rosa, foi lindo, uma iniciativa de uma deputada estadual, uma mulher negra, que é a Laura Cito, e ela deu essa medalha para algumas mulheres aqui de Pelotas, que são inspirações, né, e são destaques nas suas áreas. E eu me senti extremamente lisonjeada, porque eu estava ali recebendo uma homenagem junto com outras mulheres que eu já admirava há muito tempo, né? Então, foi realmente bem gratificante, assim, e é por isso que eu digo que precisa ter mais de nós ocupando esses espaços, né? Porque aí a gente é vista, a gente Se sente representada, exatamente, né? faz toda a diferença, né? Nunca ninguém tinha pensado nisso, em reconhecer mulheres negras, né? Eu achei isso incrível. E essa deputada, ela tá premiando, vai chegar ao número de 500 mulheres negras que serão premiadas em todo o estado, assim. Ah, vai fazendo por estado, não é por cidade. Não, por cidade do estado. Ah, tá, perfeito. Aqui no Rio, só aqui no Rio Grande do Sul vai ser cerca de 500 mulheres. Muito perfeito. Bem legal. Não, é uma iniciativa maravilhosa e que foi como tu falou, vai inspirando, né, a ter outras premiações e também vai dando garra, né, para as pessoas, porque eu acho que a internet hoje em dia, a gente vê muito em entrevistas, ela possibilita as pessoas atualmente a sonhar mais, né, do que antigamente. Né? Antigamente a gente não se sentia muito representada, hoje em dia a gente se sente mais, mas ainda assim existem pessoas que ainda acham que não é possível, não vai dar em nada, olha quantas pessoas, né, do meu nicho, iguais a mim, tem ali, uma, duas, não vai dar certo. E aí é com essas questões, né, com esses debates na nossa internos, que a gente não consegue também avançar, né, porque querendo ou não é só metendo a cara que a gente vai saber se vai dar certo ou não, né. Exatamente, porque é bem isso como tu falou, as pessoas não querem abrir portas para nós e a gente tem que ir empurrando, né? Mas isso é muito louco porque cada uma de nós tem uma essência, né? E eu acho que a partir do momento que a gente começa a trazer a nossa verdade, automaticamente as pessoas vão nos enxergando, né? E a opinião do outro não importa, né? Agora, se tu te sente bem e se tu tá fazendo teu corre, que nem eu digo, né? Uma hora ou outra as consequências vêm, assim. Perfeito, é muito importante. Aqui no Papo que Empodera a gente recebeu diversas, né, homens, e eu acho que ocorreu mais homens, né, negros, potentes nas suas áreas, né, foi conversas muito bacanas, né, o nosso último convidado negro, se eu não me engano, que a apresentadora fale um pouco na memória, foi o Guia do CNR, né, que tem vários projetos voltados pra comunidade, né, eu acho que é um cara que vive muito também da aprovação, né, de coisas do passado, que já aconteceram e que ele vem provando que não rotulam ele, né, mas que a gente volta naquele termo que às vezes a gente, em muitos casos, pode errar bem menos do que certas pessoas, né. Então, é muito bacana. E agora, Tuane, eu quero que tu fale do teu ramo, né, que é o ramo da advocacia. Tu tem um escritório onde tu atende aqui na cidade de Pelotas. E eu quero que tu fale aonde tu é especializada, em qual área, né? Óbvio que eu sei que é na área da mulher, mas eu quero que tu explique pra nossa audiência, né, que nos acompanha aqui nesta madrugada de sexta-feira. Bom, hoje, além de advogada, eu sou também assessora técnica da Secretaria da Mulher. Então, além de advogar com perspectiva de gênero, né, advogando para mulheres e mulheres em toda a sua diversidade, né, eu atuo também enquanto assessora técnica de uma secretaria que foi construída do zero. Então, esses temas que envolvem as nossas questões sempre estão muito presentes.
E eu sempre digo que atuar especificamente para uma advocacia com perspectiva de gênero é muito mais do que ter a técnica jurídica, né? Nós precisamos ter o acolhimento, a empatia e outras coisas que possibilitam fazer com que essa mulher se sinta bem para que ela consiga explicar toda essa situação, né? Trazer todos os detalhes, porque muitas vezes as mulheres nem sequer são ouvidas. Né? E quando a gente especifica esse atendimento, com certeza é diferente do que tu ir no clínico geral, por exemplo, né? Se tu tá com problema de pele, tu vai no clínico geral, ele não vai resolver teu problema. Agora, se tu vai num dermatologista que tem toda a especificidade, faz a diferença, né? E hoje, para nós que atuamos na advocacia feminista, nós temos, e também na advocacia mais formal, existe um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Ou seja, o judiciário precisa ter algumas considerações importantes no que diz respeito ao tratamento às mulheres, né? Em todas as esferas de direito das famílias, no direito criminal, no direito trabalhista. Então, existe um documento que possibilita essas desigualdades, né? Para que as pessoas possam ter um feeling diferente quando estiver atuando, por conta de todo o machismo estrutural e o sistema patriarcal que existe na nossa sociedade. Perfeito. E então, né, ainda voltando pro teu nicho, a tua especialidade é na área da mulher, né? Isso. E eu acho que a gente falou sobre isso lá, quando tu foi no Papo que Empodera, que era no formato de podcast, que tu falou, acho que um pouco que às vezes é meio difícil, né, agir em algumas causas e tem que separar ali o profissional e voltar pra casa porque tu é mulher, né? E acredito que tu lide com situações que tu repudia e tu tem que ser friamente ali porque é o teu ofício, mas ao mesmo tempo como que a gente consegue separar, né, a razão da emoção mesmo sendo uma profissional? Exatamente, isso é muito importante tu trazer, porque ainda que existem situações específicas, né? Eu não gosto de tirar essa coisa do se emocionar, do se permitir, de se colocar no lugar do outro, porque é isso que faz a diferença, sabe? O tato da advocacia é esse, é tu te colocar enquanto uma pessoa que as pessoas estão confiando no teu trabalho para resolver as situações das suas vidas, e não é só números, são problemas, são vidas, né? São dos seus filhos, inclusive. E ter essa humanização faz toda a diferença. Mas sim, né, é sempre bom a gente se lembrar todos os dias que eu estou resolvendo aquele problema, mas não é um problema meu, continua sendo um problema do outro. E isso é vigiar e punir, é todos os dias a gente ir se trazendo para essa realidade. Perfeito, Tuane. Eu quero saber se você, que está conectado conosco nesta madrugada de sexta-feira aqui na tela da TV Com, está gostando do nosso bate-papo. Porque, se você está gostando, está a recém começando e vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais Tuane Tarques aqui no Papo que Empodera. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading
Fala, gente boa! Aqui o Papo que Empodera é um veículo de comunicação e empoderamento, todo mundo já sabe. Mas agora eu quero apresentar para vocês a Academia Move, localizada na Avenida Duque de Caxias, número 407, aonde o pessoal se exercita e o pessoal também se prepara para o verão. Hoje, em dia comemorativo, comemorando a festa junina. E aí, vocês conhecem o que a Academia Move proporciona? Can I be your superhero? It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. Can I be your superhero? E encerrando a nossa matéria diretamente da Academia Move, eu estou aqui neste tablado e nesses espelhos aonde a magia acontece e aonde os profissionais da academia oferecem as aulas de zumba, aeróbica mais local, step dance e ritmos gangá. E assim encerramos a nossa tour pela Academia Move e já deixo a novidade para vocês que durante 60 dias vocês acompanham todas as novidades da academia diretamente no Papo que Empodera. Estamos de volta e hoje recebendo Tuane Tarques, uma mulher preta, empoderada e que sem sombra de dúvidas tem muita história para contar. E eu quero saber o que você que está conectado conosco desde o início está achando desse bate-papo. Se está gostando, continue ligado conosco porque ainda temos muita história para contar. Tuane, vamos falar de maternidade agora, né? Tu tem um casal, né? E eu quero que tu fale dessa experiência, porque são novos ainda, são os dois crianças, né? O Theo e a Helena, tô certa? Isso. E eu quero que tu fale sobre essa experiência, né? Da maternidade e também da responsabilidade, porque eu acho que isso a gente falou muito aqui no Papo que Empodera, né? Porque a gente, ainda que o mundo está muito avançado, a gente vê muita coisa que espanta a gente, né? E assusta também, porque a gente, para um pai, para uma mãe que estão preparando crianças, né, para o mundo, adultos para o mundo, é preocupante. Então, como que tu enxerga a questão da responsabilidade, né, na educação e na condução dos teus filhos atualmente?
Bom, tanto o Theo quanto a Helena foram 2 gestações as quais nós não planejamos, né? Elas aconteceram de uma maneira compulsória. O Theo veio quando eu estava no último ano da faculdade, né? Me organizando para a OAB, TCC e o Theo veio. Por gentileza, não te interrompendo, explica pra nós a idade. Eu tava com 28 anos. Não, eu digo deles. Ah, tá. O Theo tem 7 anos e a Helena tem 5. São pequenininhos ainda, mas muito espertos. E quando o Theo fez 1 ano, guria, eu descobri que estava grávida da Helena. Então foi tudo assim. E hoje eles são irmãos, assim. O mano mais velho adora cuidar da mana, mas eles brigam muito também. Só que eles são 2 crianças incríveis, assim. E a gente vê que existe uma diferença, ainda que sejam criados da mesma maneira, como um tem uma personalidade totalmente diferente do outro, assim. E é incrível, assim, a maternidade, porque as pessoas geralmente relacionam esse tema trazendo só a parte boa, a parte calma da coisa, aquele amor incondicional, e é muito mais do que isso, né? Existe tanto as coisas que muitas vezes nos desafiam enquanto mães, né? Enquanto mulheres, mas também, com certeza, o amor, ele recompensa. Porque quando, por exemplo, me falaram da questão da amamentação, nossa, eu só imaginava aquela cena linda da mãe amamentando seu filho. E depois, quando eu efetivamente fui amamentar, nossa, dói demais, entendeu? E eu chorava. E a criança precisava se alimentar. Então, é sempre um misto de emoções. E cada fase é uma fase diferente da outra, mas que nos faz crescer e amadurecer verdadeiramente, assim. Não que para ser uma pessoa completa, a pessoa precise passar pelo maternar, mas exercer a maternidade sem julgamentos é também um ato político, sabe? E resistência, porque ter essa responsabilidade de criar crianças independentes e conscientes é uma missão, né? E quando vê que eles ficam falando algumas coisas de questão de empoderamento, de isso tá errado, porque isso e isso, sabe? Eles conseguem se posicionar, a gente ter a certeza de que está no caminho certo. Perfeito. E acho que tu falou, as pessoas não falam desse lado. É que eu acho, da questão que é difícil, né? Eu acho que as pessoas, principalmente os jovens hoje em dia, porque hoje em dia é comum tu ter 16, 17 anos e já ser mãe, tu ter até 15 e já ser mãe. Hoje em dia é raro as pessoas que não têm filhos, né? Eu acho que as pessoas, os casais, as mulheres, elas não têm noção dessa responsabilidade, eu acho. Exatamente, porque é muito isso, as pessoas só pintam a maternidade perfeita, né? E existe a maternidade real, que vai ter dias e dias, vai ter dias que tu vai tá chorando porque o sistema te coloca nessa situação, né? De que tu tem que fazer isso, que tu tem que fazer aquilo, e tu vai chorar na frente dos seus filhos e tá tudo bem. Mas eu acho... Tem gente que diz, não, eu não choro na frente do meu filho. Eu choro e ainda digo por que eu tô chorando. Eu acho também que é uma questão de organização também, né? A Tuane, pra quem não sabe, é casada com um músico, né? Mais precisamente um cantor, né? Linha de frente de uma banda. Então, o teu ofício é um ofício que demanda muito, né? O dele também demanda bastante. Então, também existe uma organização, né? E eu te digo que o que eu acho que acontece e ocorre muito hoje em dia, principalmente com o público mais jovem, é que eles não têm essa noção, assim. Aí depois, porque a fulana tá passando um trabalho, porque a fulana não sei o quê, porque a fulana não tem deixar. Mas é que lá atrás, quando foi, né, vamos ter, ou veio um descuido. Claro, né, tá grávida, não tem muito o que fazer, né, mas às vezes há uma precaução, há medidas, né, pra esperar mais um pouco, esperar uma estabilidade para ter uma criança. E a gente vê muito hoje em dia que as pessoas não pensam nisso, elas estão indo botando, né, mais CPFs aí no nosso Brasilzão de meu Deus. Isso é muito louco, porque se eu tivesse hoje a cabeça que eu tenho, talvez eu escolhesse realmente não ter filhos, né? Porque realmente é um desafio diário, né? Mas a partir do momento que se escolhe levar uma gravidez adiante, quando tu tem uma paternidade, um parceiro ou uma parceira, enfim, que te auxilie nesse momento, que tu não esteja só tu e as crianças, né? É realmente fortalecedor, assim. Porque ninguém faz filho sozinho, né? Ainda não temos essa possibilidade.
Então, os pais têm que serem responsáveis tanto Presentes, quanto as né? mães. Né? Exatamente, não ter cobrança, né, de um lado só, ser uma balança que consiga medir os dois Exato. lados. Porque às vezes eu gosto do pagode, né? Meu marido é músico e às vezes eu vou com ele pras festas, enfim, a gente se organiza ali com as crianças. E sempre quando eu vou me perguntam, e as crianças? Mas quando ele vai, ninguém pergunta pra ele. E as crianças, sabe? Isso pra gente ver que a gente ainda precisa mudar paradigmas, né? E superar preconceitos. É porque que eu acho dizem que- que os filhos são só da mãe, não. É que eu acho que a mãe tem um lugar muito especial no coração de um filho, né? Então eu acho que, claro, a cobrança é a mesma, a responsabilidade é a mesma, mas eu acho que a mãe realmente tem uma. Não. Tu Isso não- é mito. É mito e é cultural, assim, de Ah, colocar pode ser, é. as mães nesses É cultural, papéis. é cultural, com é, certeza. isso é verdade. Porque as mulheres são criadas desde criança pra esse sistema de dar à luz, de ser mãe, né? Ah, Tanto não, é e- que pros homens dão cientistas, bonequinhos espertos, enfim, e pras mulheres dão bonecas, né? Somente bonecas e- pra cuidar. E também existe também a questão que é uma coisa culturalmente, a projeção, né? O Exato. pai e uma mãe já projetam. A minha filha, ela vai casar. A minha filha... Ah, mas a minha filha tá com 30 anos, não teve filho. Ah, não, mas a minha filha, sabe? Ah, mas tá com 35 e não casou. Existe uma projeção, né? Que é muito cultural, que a mulher, ela tem que casar, ela tem que chegar a um certo tempo, ela tem que ter filhos, né? E dos homens não há essa cobrança, né? Não, o fulano... Ah, não, mas o fulano não, mas tem 35 anos, mas não. Agora a mulher não. Pois é, a fulano não... Os comentários sempre os mesmos, né? Pois é, a fulano 35 anos não casou e não sei o que. Ué, gente, a fulana não pode estar feliz, realizada em outro âmbito e não querer Exato. casar. Ou talvez também não querer um homem, querer uma parceira. E existem verbos plurais que podem abranger, né? Exatamente. Mas isso que tu falou é muito real mesmo. E né? acabam que a gente vai reproduzindo essas coisas e muitas vezes nem percebe, né? E faz certos tipos de comentários que são totalmente desnecessários. E quando é pros homens, tá tudo bem. Tá tudo né? bem, é exatamente isso. E agora, falando do Luiz Fernando, que é o marido da Tuane, né, que atualmente é linha de frente do Pagode do Amado? Isso. Perfeito. E eu acho que o Luiz Fernando também já esteve aqui no Papo que Empodera, não nesse formato, né, na televisão, mas já esteve aqui conosco, inclusive há cortes, né, do Luiz Fernando e da Tuane lá nas nossas mídias digitais do Instagram. E eu acho que vocês são um casal, assim, que representa muito essa questão de ser linhas de frente, né? Ele ali um músico, tu uma pessoa ativa, né, na tua área, né? E eu acho que é muito legal vocês também ter um casal de filhos, porque aí acaba que, querendo ou não, né? Olha lá, a gente voltando no cultural, da projeção. Mas vocês também devem ficar nessa coisa, né? Que tanto um pai quanto uma mãe, a gente sempre quer, não que sigam tantos passos, mas que sejam pessoas honestas, pessoas Do bem, né? do bem, pessoas, né, de honrarias, né? Uma coisa e outra que a gente escute, que a gente não gosta, faz parte. Ainda vem aí a adolescência, vai ter coisas, né? Enfim. Mas o máximo, né? Na verdade, o mínimo, a gente sempre quer o melhor, né? Exatamente. Sabes que o Luiz é um parceirão, assim, né? Não faz mais que obrigação, né? Porque pai é pai. Mas ele é incrível, assim, e em todos os sentidos. De ser parceiro, de cuidar das crianças e ver que isso é responsabilidade dele, de cuidar da casa e saber que também é uma tarefa dele, né? E da gente fazer acordos, porque o casamento é isso, não existe casamento perfeito, mas existe diálogo, existe respeito e existe essa troca de pensamentos que é preciso que se tenha, né? Bom, isso não tá bom pra mim, a gente sempre deixa cristalino um pro outro, o que te incomoda, o que me incomoda, e assim a gente vai ajustando aqui dali Para as coisas para as darem coisas certo. darem certo. E Tuane, vocês estão juntos quanto tempo? 12 12 anos. 12 anos. Essa realidade, essas perguntas eu já fiz lá, porque eu estava com um casal, né? Mas eu não lembro, né? A memória de uma apresentadora é uma coisa meio... E como que tu lida, né, ô Tuane, com a questão da noite, né? Porque o teu marido, ele é um onipresente, né, na noite, tanto pelotense quanto fora da cidade, porque há também, né, outras cidades que eles se apresentam em afins, e nem sempre tu consegue estar presente e nem sempre tu está disposta também a estar presente, porque o ofício é dele, né? Que fique bem claro. E então, como que tu lida com essas questões, né, que na realidade
tem que lidar, mas a gente sabe que há mulheres que não são tão flexíveis assim e que também não têm, às vezes, uma relação tão ampla de diálogo ali com seus maridos. E a gente sabe como as coisas acabam, né, tomando rumos. Sim. Olha, por muito tempo a gente teve um embate nisso daí, porque a gente se conheceu na noite, né? E eu sempre ia, e sempre fui muito parceira, e ele também. E aí depois a vida vai tomando outros rumos, Tu foi dando né? E aí vai te colocando daqui e dali, enfim, e a gente vai conversando para tentar ajustar, e a gente conseguiu perceber que isso é o trabalho dele, né? E por muito tempo eu fui só a mulher do Luiz. E hoje eu sou a Tuane advogada e ele é o Luiz cantor, então a gente consegue, com o diálogo, estabelecer certos limites e fazer alguns acordos para que isso dê certo. Para que as coisas consigam tomar rumos. E é muito bacana. O Luiz tem algum outro ofício a não ser a área da música? Hoje não. Atualmente é só a música. Perfeito. Então também eu acho que acaba que demanda bastante, mas eu acho que ele consegue te ajudar bastante com as crianças. Porque eu acho que vamos botando assim que durante o dia o teu ofício é bem mais pegado, né? Exato. E o dele pega mais à noite, então vocês conseguem. Aham, perfeito. E é muito bacana isso. Tuane, a gente falou, né, de mulheres negras em situações de poder, falamos sobre presenças negras, sobre preconceito, falamos também sobre a medalha, né, preta-rosa. Isso. Perfeito. Que tu foi agraciada há pouco tempo, e quem te acompanha nas mídias, nas redes sociais sabe disso, porque foi postado, né? Mas nós estamos nos aproximando, né, praticamente em agosto já, do mês, né, alusivo à consciência negra, e a gente sabe que há eventos, né, há palestras, há várias questões que são muito bacanas, né, de se frisar e de ressaltar. E eu quero que tu fale, né, se tem alguma coisa que já está em mente. Tu tinha um projeto, né, eu não sei a que rumo ficou, que era o delas por elas, pra elas, isso. perfeito. E eu quero que tu fale se tem algum projeto, alguma coisa vindo aí, né, que tu possa adiantar pra quem nos acompanha nesta madrugada de sexta-feira. Então, agora em agosto, nós temos o mês de agosto, considerado o mês de agosto lilás, né? Que é o mês de combate a todas as formas de violência, especialmente a violência doméstica, porque é o mês que faz aniversário da Lei Maria da Penha. Então, estamos preparando alguns conteúdos que trazem informações importantes sobre o que é violência, o que não é, como eu posso registrar, como eu não posso. Então, pedir para que as pessoas fiquem ligadas, né, nas nossas redes sociais, para que possam ficar informadas sobre isso. Também a nossa ideia é retornar o delas para elas, né? A gente teve que dar uma parada, mas por questões práticas mesmo, de logísticas. Né? Tanto das outras fundadoras, que é a Tayane Madruga e a Karen Pereira. E nós temos o apoio também da Nanda Férsula, né? E agora a ideia é a gente fazer novas parcerias para que o evento continue dando bons frutos. E explica pra nós, né? Eu acho que quem te conhece é óbvio que conhece o delas pra elas, né? Mas eu quero que tu explique o que se denomina esse evento. Quando nós resolvemos fazer a ideia era fazer um evento só, né? Que era o delas para elas, foi no mês de maio, alusivo ao mês das mães, exatamente para trazer essa questão da maternidade real, né? Não trazer só as coisas boas que todo mundo conhece da maternidade, mas como as coisas funcionam no dia a dia, os desafios. E o evento foi um sucesso, acabou que a gente fez várias edições, né? E o evento fala sobre maternidade, empreendedorismo feminino, tanto para quem já é empreendedora, para quem quer empreender, para quem quer fazer networking, se comunicar, né? A gente tem vários cursos de atualização, já tivemos de comunicação, já tivemos de educação financeira. Enfim, sempre tem um assunto importante para gerar conhecimento para todas as mulheres que querem participar dessa rede que hoje é o delas para elas. Perfeito. E mais informações, né? Vocês acompanham lá nas redes sociais da Tuane, que é uma rede muito ativa, né, e potente, até porque a gente vive numa era social, né, e a gente precisa impulsionar o nosso trabalho. E agora eu quero saber se você, que está ligadinho e conectado conosco, está impulsionando seus ofícios e também gostando desse bate-papo. Porque infelizmente estamos nos encaminhando para a finaleira, mas ainda tem uma surpresinha e o nosso famoso bate-bola jogo rápido. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Papo que Empodera aqui na tela da TV Com.
Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Fala, gente boa! Aqui o Papo que Empodera é um veículo de comunicação e empoderamento, todo mundo já sabe. Mas agora eu quero apresentar para vocês a Academia Move, localizada na Avenida Duque de Caxias, número 407, aonde o pessoal se exercita e o pessoal também se prepara para o verão. Hoje, em dia comemorativo, comemorando a festa junina. E aí, vocês conhecem o que a Academia Move proporciona? I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. My life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. E em
encerrando a nossa matéria diretamente da Academia Move, eu estou aqui neste tablado e nesses espelhos aonde a magia acontece e aonde os profissionais da academia oferecem as aulas de zumba, aeróbica mais local, step dance e ritmos gangá. E assim encerramos a nossa tour pela Academia Move e já deixo a novidade para vocês que durante 60 dias vocês acompanham todas as novidades da academia diretamente no Papo que Empodera. Muito boa noite! Estamos de volta com o nosso Papo que Empodera, ou melhor, a finaleira dele, hoje recebendo a advogada Tuane Tarques. Já falamos sobre muito assunto que eleva e empodera e que também motiva você a estar presente e sempre conectado com os seus sonhos e desejos. Mas a Tuane já é de casa, né? Porque já esteve lá. E agora a gente vai para um momentinho que tu já sabe que acontece no Papo que Empodera, que é o bate-bola, né? E que ninguém passa por aqui lá no início sem responder as perguntas de empoderamento e aqui no final do bate-bola jogo rápido. Vamos lá? Tuane, um medo. Que alguma coisa aconteça com os meus filhos e eu não possa ter controle. Preconceito. Ou algo mais nefasto da sociedade. Pobreza de espírito pra mim é... Gente, preconceituosa. Felicidade. Amar meu amor, os meus filhos. Uma realização. Profissional. Poder quebrar barreiras com o meu trabalho e ser reconhecido por ele. Uma qualidade. Sinceridade. Um defeito. Brabo demais. O que a Tuane de criança diria para a Tuane atualmente? Segue firme, não desiste, que vai dar certo. Me defina Tuane Tarques em uma palavra. Resiliência. Perfeito. Tuane, eu quero te agradecer, eu quero dizer que eu acho que tu estar aqui de volta define muito a minha relação com os meus convidados, né? Eu acho que eu gosto muito, até porque pra mim é uma honra, né? Estar aqui entrevistando vocês, porque isso me deixa feliz na questão que vocês confiam, né, e depositam não só a vida, mas o tempo de vocês pra estarem aqui. E tu pode me dizer assim, Alicia, mas todo mundo quer estar na mídia, todo mundo quer aparecer. Não, mas também existe o fato que a gente também não dá não entrega o nosso jogo, o nosso tempo, a nossa imagem, né, que hoje em dia a gente trabalha muito com isso, para uma pessoa que a gente não sinta, né, que tem essa credibilidade, essa noção, principalmente, do que está fazendo, né. E tu foi chamada lá atrás, né, a gente acabou criando esse vínculo, a gente não se conhecia, eu acho, se eu não me engano, né. E tu está aqui novamente, é muito, muito bacana, eu te agradeço, acho, né, e tenho quase certeza que com certeza deve vir muitas coisas boas por aí, porque tu executa um trabalho de exímia qualidade, e eu acho que a vida é isso aí, né, a gente crescer, e vai dando uns percalços no meio do caminho, mas a gente toca o barco. Exatamente, Alice, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade, por esse papo. E por tu ser sempre essa pessoa, né, que busca empoderar outras, e isso diz muito sobre quem tu és e tudo que tu te propõe a fazer é sempre feito com muito carinho, com muita dedicação. Te agradeço pela acolhida, agradeço a todos vocês que tiveram a disponibilidade de estarem nos ouvindo nessa sexta-noite fria. E é isso. Sempre que quiser, me chama que eu venho. E já deixa aqui pra nós, né, aonde é o teu escritório, aqui na cidade de Pelotas, a gente, né, que queira te encontrar, a gente encontra, né, os teus serviços de advocacia mais ligados, né, ao ramo da mulher, aonde? Pode fazer a busca no Instagram, é a advogada Tuane Tarques, lá vai ter muito conteúdo informativo e específico para vocês se atualizarem. E também tem maternidade real,
e tudo mais um pouco. As redes sociais. Sim, advogada Tuane Tax. Muito prática, né? Perfeito, Tuane. O prazer eu nunca digo que é meu, né? Porque eu estou aqui na TV Com, então o prazer é nosso. Muito obrigado. E agora eu quero agradecer você, a minha audiência do Papo que Empodera, que esteve conosco, né, até a essa hora da madrugada, conectado aqui na tela da TV Com. E também quero deixar um super beijo para todos os apresentadores aqui da TV Com, o pessoal dos bastidores, e também informo para vocês que excepcionalmente nesta sexta-feira, nesta madrugada de sexta-feira, eu encerro um ciclo aqui na TV Com Pelotas, dizendo que foi muito bacana, com coração feliz e grato, porque eu posso dizer que a TV Com me reafirmou uma coisa que eu já sabia, né, mas que talvez estava adormecida dentro de mim, que é sim que eu sou uma comunicadora e posso dizer com o A maiúsculo que também sou uma apresentadora. E isso ninguém vai me tirar, e também eu quero dizer que o público com certeza esteve comigo e também interagiu muito, não só em cada programa, mas também nas redes sociais. E isso não tem preço e me deixa muito, muito, muito feliz. Muito, muito, muito obrigado e nos encontramos talvez em breve. Mas isso não é um tchau e sim um até logo. Beijo grande e muito obrigado, TV Com Pelotas.